Mateus 7, versículo 17, na versão ARA, que eu estou com ela aqui aberta, fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então observe uma coisa, a raiz dos justos produz o seu fruto. Jesus está dizendo que a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aí o versículo 18 fala assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Abra também comigo em Mateus 12, o mesmo trecho aqui do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12, no verso 33 e o verso 35. Mateus capítulo 12, 33 fala assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então diga comigo assim: pelo fruto se conhece a árvore. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim: olha, pelo fruto se conhece a árvore. Gente, o fruto vai sempre revelar aquilo que estamos produzindo. O fruto vai revelar. Aí o versículo 35 do mesmo capítulo de Mateus 12 fala assim: o homem bom tira do tesouro boas coisas, ou tira do tesouro bom, não é de qualquer tesouro, né? Do tesouro bom. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Observe isso, queridos. Aqui está uma comparação que Jesus faz. Existem dois tipos de pessoas aqui. O homem bom tira do tesouro bom. É interessante que Jesus podia ter falado assim: olha, o homem bom tira de si, da sua bondade, bons frutos. Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: o homem bom tira do seu tesouro bom, bons frutos. O homem mau tira do seu tesouro ruim, frutos maus. Então existe aqui dois tipos de pessoas. E eu queria pensar com vocês nessa passagem. Todos nós desejamos dar bons frutos. Todos nós queremos que a nossa vida produza bons frutos. Agora, como é que nós vamos produzir bons frutos? É por aquilo que nós fazemos? O que vocês acham? É? Não? É ou não é? Como que a gente vai gerar bons frutos? É por aquilo que você está se esforçando e se empenhando em produzir para que os seus frutos sejam bons? Pare e pense. A árvore boa gera bons frutos. A árvore ruim gera frutos ruins. Certa feita, Jesus encontrou com um jovem. E ele chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu de cara: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Bom é só Deus. Então, para começar essa reflexão, diga assim para o seu irmão: cara, você não tem nada de bom. Diga para ela assim: você não tem nada de bom. Jesus responde para aquele jovem. Ele fala assim: jovem, bom é somente um Deus. Por que você me chama de bom? Por que tu me chamas de bom? Bom só há um Deus. Deus é bom. Todo homem, todo ser humano, nascido de mulher e de um homem, está com defeito e tem uma origem pecaminosa. Então o problema de todos nós está na origem, na raiz da nossa árvore. E a raiz do nosso nascimento biológico, do seu pai e da sua mãe, é uma raiz ruim. A Bíblia diz que devemos deixar o legado que os nossos pais nos deixaram. Devemos abandonar o legado que outrora recebemos dos nossos antepassados. Então, quer dizer que tudo que nós tentamos produzir é ruim, é coisa ruim. Mas existe um outro homem
que nós podemos trazer dele um bom tesouro. É o homem nascido de novo, é o homem que foi renascido, que foi regenerado, é o homem que nasceu não do seu pai, da sua mãe biológica, mas que nasceu da água e do Espírito Santo, que nasceu da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então aqui no versículo 35, aqui de Mateus 12, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ou seja, aqui tem dois tipos de pessoas, o homem bom e o homem mau. Eu diria que o homem ruim, o homem mau, é tudo relacionado à sua velha natureza, à sua velha vida. Tudo que você herdou dos seus pais, do seu DNA humano, é ruim. Mas tudo que você herda do DNA de Deus, do DNA de Cristo Jesus, a nossa herança que recebemos de Cristo, a nossa nova identidade em Cristo, dali sim você pode sim tirar bons frutos. Agora a questão é como a gente produzir frutos. Como que é possível eu e você gerarmos frutos? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Lucas capítulo 6, eu acho que vai estar na tela, versículo 43 e versículo 45 ao 45, Lucas 6. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Ponto final. Não tem como. A Bíblia diz em Tiago, irmãos, pode de uma mesma fonte jorrar água boa e água amarga? Pode de uma mesma fonte jogar água doce e água saudável? Não é possível. Por isso quando ele fala disso, ele está falando de língua, de boca. Ou seja, pela boca você conhece quem as pessoas são. Por aquilo que sai da boca da pessoa, revela quem elas são. Não pode de uma pessoa jorrar uma água doce e uma água amarga. Porque não tem como sair de uma mesma fonte dois tipos de água. Ou vai sair uma água doce, saudável, ou uma água amarga e uma água tóxica. Então, assim também é a árvore. Uma árvore que está conectada na fonte certa, vai produzir frutos bons. Uma árvore que está conectada numa fonte errada, vai produzir frutos ruins. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu queria hoje uma reflexão com a igreja. Porque, às vezes, a gente se frustra pelo fato da nossa vida não estar produzindo bons frutos. E aí eu te pergunto, qual que é a causa disso? Qual o problema? Onde está o problema de você não estar vendo em você bons frutos? Jesus, ele está enfatizando aqui, vamos continuar aqui lendo esse versículo de Lucas 6. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um bom coração, do seu coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está. Você quer testar a pessoa? Escute o que está saindo da boca dela. Aquilo que você ouve do que sai da boca da pessoa revela o que está no coração dela. Porque a Bíblia diz que é do coração do homem que saem os homicídios, as invejas, os adultérios, as maledicências. É do coração do homem que sai, que brota para fora as maledicências, sabe, as brigas, as contendas, as raivas, os ódios, as ofensas. É do coração do homem que sai. Não é daquilo que entra, é daquilo que sai do coração. Agora, esse coração que sai é o coração pecaminoso, é o coração maligno, é o coração que nós herdamos dos nossos antepassados. É o coração que está manchado pelo pecado. É o coração que foi defected. Ele veio com problema, ele veio com defeito de fábrica. Não porque Deus o criou com defeito, mas é porque depois da queda, lá no Jardim do Éden, o homem comeu de uma árvore que não podia comer. O homem provou de uma fruta que não deveria comer. E depois daquele dia, ele teve então conhecimento do bem e do mal. E esse sistema de buscar fazer as coisas, para se justificar, contaminou o nosso DNA e a gente se tornou pessoas com defeitos. Agora, como vamos produzir
os frutos de Deus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5. A carta de Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre muitas coisas boas. Na verdade, todo o livro de Gálatas, ele carrega uma mensagem muito poderosa, né? No capítulo 3 de Gálatas, a gente vê aqui o apóstolo falando sobre a justificação pela graça através da fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, a gente vai ver a graça de Deus que nos santifica através da fé na obra de Cristo. E no capítulo 5 de Gálatas, no capítulo 5, a gente vai encontrar aqui a busca pela liberdade. Todos nós queremos liberdade, freedom. We are seeking for freedom. O mundo inteiro está buscando por liberdade. As nações estão clamando por liberdade. Existem povos na terra, inclusive o Brasil, inclusive a América, que as nações da terra, o sistema governamental do mundo é um sistema de escravidão. E eles estão tentando de todas as formas a colocar o ser humano debaixo de um controle. E essa é a tentativa dos governos para os próximos anos. A Agenda 2030, a Agenda 2030, o grande reset, né, que vai acontecer nos próximos anos. A tentativa dos governos, o G20, o G7, né, e assim os Gs por aí afora. Toda tentativa dessa junção do BRICS, tudo isso é uma tentativa de controlar a humanidade através daquilo que eles estão planejando nos bastidores. Mas o capítulo 5 de Gálatas nos fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Olha o que diz o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu queria que você pudesse falar comigo num bom e alto som, porque essa é uma declaração de liberdade. Diga assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Com mais entusiasmo, diga assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora diga assim para o seu irmão: agora permaneça firme. Permaneça firme nessa liberdade. Cristo me chamou e chamou você para sermos livres. E nos chamou para uma vida de frutificação. Porque uma vida de profundidade, quando a raiz está se aprofundando, vai produzir automaticamente uma vida de frutificação. Cristo chama a mim e a você para uma vida de frutificação. E essa frutificação não é fruto do seu trabalho, como eu perguntei no começo. O que vai fazer você frutificar? É o seu esforço? É o seu trabalho? Não. A frutificação, ela vem sem esforço. A frutificação é resultado de estarmos conectados profundamente na videira que é Cristo. Cristo é a videira, é a árvore de onde procede toda a seiva, toda a vida que nós precisamos para uma vida de frutificação. Cristo Jesus é a fonte de vida. Por isso que semana passada foi pregado uma mensagem muito especial sobre nós irmos para as fontes das águas, deixarmos que Deus nos guie para as águas profundas. Essas águas representam o Espírito Santo, e essa fonte é o próprio Cristo. Jesus, ele declarou para a mulher samaritana: olha, eu venho para te oferecer uma água, que se você beber desta fonte, você nunca mais terá sede. Essa fonte é Cristo. Então, quando você se relaciona com Cristo, você vai entender que a vida de frutificação, ela é uma vida sem esforço. Não é porque se você olha para uma árvore, você está vendo a árvore trabalhando para dar fruto? Não, você não vê. A árvore está ali tranquilamente, feliz, abençoada, dando uma sombra. Mas o que tá gerando aqueles frutos é o que está lá de baixo, onde ninguém está vendo, aonde ninguém vê. É lá embaixo, as raízes, se elas estiverem conectadas na fonte certa, e se as raízes estiverem conectadas com a água, que é o Espírito Santo, que é Cristo, essa árvore, sem esforço, vai começar a aparecer os frutos. Não é de um dia para o outro, demora um pouco, né? Ontem eu estava olhando aqui os coqueiros aqui da igreja, eu estava olhando como pode, né? Nesse calor imenso, mas está saindo os ramos novos. Eu falei: como assim? Aí eu comecei a pensar, eu estava ali ontem jogando uma água aqui nesses coqueiros. Eu comecei a pensar, de onde saiu essa força dessas palmeiras? A única explicação era, as raízes estão lá no fundo, trazendo água de baixo,
porque está tão seco, tão calor, mas ela continua com vida, porque está buscando água lá de baixo. Assim também é a minha e a sua vida. Se a nossa vida estiver conectada em Cristo, nós vamos automaticamente produzir frutos. E olha só o que diz o versículo 16 de Gálatas. Acompanhe comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 agora. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Jamais satisfareis a cobiça da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, aí vem o mais, versículo 18, acompanhe lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, está vendo a conexão? Se a nossa conexão, se a nossa raiz estiver conectada no Espírito, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19. E aqui vai ter uma comparação de obras e de fruto. Uma vida de frutificação não tem relação com o seu esforço, não tem relação com as suas obras. Uma vida de frutificação tem relação com o fruto, com uma vida de frutificação sem esforço. Porque obra fala de trabalho, obra fala de esforço, obra fala de suor. Fruto não tem a ver com suor. Fruto tem a ver com a ordem natural da natureza. Vai gerar o fruto sem esforço, tranquilamente, com o tempo o fruto vai aparecer. Agora olha o 22, o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Se o querido irmão puder colocar a TV para ali na frente para funcionar, vai me ajudar demais. Se você puder colocar, porque eu vou mudar a versão daqui a pouco para uma outra versão. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O 22. Mas o fruto. Observe que fala o fruto, não fala as obras. Quando fala de obras de homens, obras do homem mau, traz sua mente cativa esse entendimento, queridos. Nós lemos que o homem mau, do seu mau tesouro, produz frutos ruins. Olha aqui, as obras da carne, ela diz respeito a muita coisa. São as obras, são os feitos dos homens. Quais são os feitos dos homens? Essas coisas que acabamos de ler. Inveja, dissensão, porfia, briga, ira, ódio, prostituição, imoralidade, feitiçaria, idolatria. Interessante que a Bíblia está falando para a igreja aqui, é para a igreja. Que tipo de obra tem aparecido na sua vida? Que tipo de manifestação tem aparecido mais na sua vida? Tem aparecido mais obras ou o fruto de Deus? Que Deus quer produzir e gerar em sua vida. Porque no versículo 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí. Então, o fruto do Espírito, a Bíblia diz que são essas coisas maravilhosas. Eu queria que nós pudéssemos também ler na versão, quem puder abrir, abra comigo na versão Viva, na NBVP, na nova versão Viva. Eu gostaria de ler as obras da carne no versículo 19 nessa versão. Ora, as obras da natureza humana, está vendo aqui que é o homem mau? O homem mau, do seu mau tesouro, produz frutos ruins. Mas o homem bom, do seu bom tesouro, produz frutos bons. Então, aonde é que está a fonte dessa frutificação? Essa fonte de frutificação está no novo homem recriado em Deus. Mas o velho homem, a velha natureza, ou seja,
Você, que foi criado dos seus pais, herdou uma natureza ruim, que é essa aqui, ó, as obras da natureza humana produzirão, pode colocar essa versão, acho que tem aí na versão aí do ProPresenter, a NBVP, produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. E a gente às vezes olha para essas expressões, mas eu não sou idólatra. Como assim? Eu já sou crente. Queridos, aqui é uma advertência para nós. É possível sim. Existe no meio de muitas igrejas, de todas as igrejas, existe pessoas crentes em Jesus, que aceitaram Jesus, mas que ainda estão permitindo essas obras controlarem as suas vidas. Essas obras da carne. Idolatria, por exemplo, é qualquer coisa que você coloca no lugar do Senhor Jesus. Idolatria é qualquer coisa que você prioriza na frente do Senhor. Feitiçaria, o que é feitiçaria? Feitiçaria aqui não é o feiticeiro lá do candomblé, não é o feiticeiro lá, aquele que é descaradamente, que serve a Satanás e ao reino das trevas, não. O feiticeiro aqui é aqueles camuflados. São aqueles que estão permitindo as suas vidas serem guiadas pelas obras da carne. E essa feitiçaria, ela se manifesta, sabe como? Rebeldia, idolatria também, rebelião. É possível, dentro de uma família, do lar, ter rebelião. Quando um cônjuge se rebela, quando um filho se rebela, está havendo na família feitiçaria. Feitiçaria. Ali está um trono de feitiçaria. Um espírito de feitiçaria, ele encontra lugar para atuar naquela família. Quando no meio de um grupo, no meio de uma congregação, existem pessoas carregando um sentimento faccioso, um sentimento contrário, um sentimento de ódio, um sentimento de divisão, isso é um ambiente maligno. Isso é onde a feitiçaria se opera. E a Bíblia diz que isso são obras da carne, né? Discórdia, ódio, ciúme, ira, esforço constante. Está vendo que o fruto não tem esforço? Agora as obras têm esforço. Sabe que nós ter a sua vontade operante, a sua vontade que prevalece, é o seu jeito, é a sua forma. Você está sempre lutando para imperar, para decidir, para fazer acontecer do seu jeito. Isso é muito comum, né? Entre famílias, né? Cônjuges, marido e mulher, filhos na casa, né? E aquele pé de guerra. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, não mintais contra a verdade. Se há entre vós espírito faccioso, esta sabedoria não é do alto, é terrena, é diabólica, é animal, é terrena. Se há entre vocês disputa, briga, contenda, dissensão, se há entre vocês um pé de guerra, não mintais contra a verdade, porque essa operação não é de Deus, é da terra, é diabólica, é humana, é carnal. Então, nós precisamos compreender que o fruto de Deus, ele não é com esforço, porque a Bíblia diz que essas coisas aqui, ó, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Queixas, críticas, olha que interessante, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Uau! Diga assim, uau! Todo aquele que levar esse tipo de vida, ou seja, é fazer desse comportamento seu estilo de vida, é ser governado pelas obras da carne. E Deus não tem isso para nós, nem para mim, nem para você. O que Deus tem para mim e para você, amigos, irmãos, é que a sua vida seja dirigida por uma outra natureza, o homem bom. Não bom porque você é bom porque Deus implementou, Deus plantou, Deus colocou no seu DNA uma nova natureza. Existe dentro daqueles que nasceram de novo, daqueles que receberam Jesus, existe um DNA novo dentro de nós, literalmente um DNA novo. E a gente poderia fazer um exame, só que a ciência não vai conseguir fazer esse exame para conseguir identificar, porque essa é a natureza divina. A Bíblia diz em Pedro que Deus enxertou, Deus, Ele colocou em nós, através do novo nascimento. Abra comigo lá, vale a pena a gente ler. Eu vou lá para esse texto, 2 Pedro capítulo 1. Abra comigo 2 Pedro capítulo 1.
2 Pedro capítulo 1, você vai entender que isto não é obra sua, não é o seu esforço, mas é uma obra de Deus em você. É uma operação do Senhor dentro da sua vida. Em 2 Pedro capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, no verso 3. No verso 3. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 para frente. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas, está vendo que é algo que Deus dá, flui de Deus, flui da fonte. O Paulinho fez uma colocação domingo passado que foi tremenda. Ele falou assim, quando Deus chamou aquele profeta para entrar nas águas, não há menção que ele tinha visto árvores e nem frutos. Porque quem está do lado de fora não tem uma vida de frutificação. Quem está de fora, ou quem não toca nas águas de Deus, quem não entra para os rios de Deus, não tem vida de frutificação. Mas aquele profeta foi chamado para entrar para as águas profundas. Ele foi, águas até o tornozelo, águas até os joelhos, águas até a cintura, e depois águas que o submergiram. E a Bíblia diz que fala assim, o profeta o levou novamente à borda. E quando ele voltou, ele viu árvores de todos os lados, árvores frondosas, cheias de frutos. Árvores que estavam carregadas de frutos. Sabe por que isso? Quando você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, todas as coisas nos têm sido doadas. Deus nos deu já. Está pronto para você. Já está resolvido. O que você precisa hoje aprender é deixar que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. Está tudo já resolvido. Deus já preparou de antemão tudo para você frutificar. A questão é, com quem você está conectado mais? É com a fonte, é com Cristo, é com a palavra, ou você está mais conectado com a carne, com o mundo, com o pecado, com a antiga natureza? Jesus fala em João capítulo 15, aquele que está em mim, e eu nele, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão dar muito fruto. Então, a questão é com quem você está conectado. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque aqui em 2 Pedro, a gente vai continuar lendo, diz que todas as coisas nos foram doadas. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, aqui está o segredo, igreja, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu queria ler uma outra versão, para a gente só aqui brincar um pouco com essa definição dessa palavra. Vamos aqui no versículo 4, na versão NBV, só para a gente ver aqui como que isso é interessante. Fala assim, e por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo, e fazer-nos participantes da natureza divina. A NVT, ela fala assim agora, a versão NVT, a transformadora, e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, aqui está dizendo para mim e para você que eu e você podemos ser coparticipantes da natureza de Cristo. Ou seja, você querido, você querida, você pode ter a mesma identidade, o mesmo DNA, e você pode expressar, manifestar aqui na terra a mesma natureza do Filho de Deus. Eu falei um pouquinho disso para os homens ontem, que todos nós fomos chamados por Deus para termos o caráter de Cristo. Todos nós fomos vocacionados por Deus para deixar que o caráter de Cristo seja imprimido em nós. Isso é possível através do versículo 4. Deus nos permitiu que nós possamos ser coparticipantes, ou seja, eu também vou ter a mesma natureza que Cristo tem. Ou seja, eu vou partilhar do mesmo DNA,
da mesma natureza divina que Cristo tem, para que eu possa então viver uma vida de frutificação. Aí continua o texto, nós vamos voltar aqui, eu vou ler na NVI os versos seguintes, tá? Os versos seguintes na NVI, no versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades ou esses frutos estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Diga assim para a pessoa do seu lado: Deus não quer que você seja improdutivo. Diga para a pessoa do outro lado, fala assim: Deus não quer que você seja inativo. O que é isso? Nós viemos para Jesus, mas porque a gente não está conectado na seiva, na fonte, em Cristo, no ramo certo, na árvore certa, a gente deixa de produzir os frutos que estão disponíveis para mim e para você. Nesse capítulo de Gálatas, eu queria que você voltasse para Gálatas capítulo 5 novamente. Em Gálatas capítulo 5, aqui há um convite para mim e para você, a gente experimentar uma vida de frutificação. E a forma de você viver a frutificação está proposta aqui em Gálatas capítulo 5. Se você deixar que a vida do Senhor Jesus, ela reine, impere em sua vida, você vai então viver uma vida de frutos segundo a natureza de Cristo. E lembre-se, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então observe, não é o fruto do Márcio, não é o fruto do André, não é o fruto do Daniel, é o fruto do Espírito. Não é o seu fruto, é o fruto que vem dele, é o fruto segundo, de acordo com a natureza de Cristo. Romanos 8,2 fala assim: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Como viver uma vida de frutificação? Viver uma vida de frutificação é uma vida ligada, é uma vida que está conectada com a videira, com a árvore certa. E essa árvore é o próprio Cristo. As obras de Gálatas capítulo 5 são resultado do nosso esforço. Tudo que nós tentamos produzir são obras da carne. Toda tentativa sua de tentar produzir alguma coisa, querida, vai ser resultado da sua natureza humana. Porque as coisas de Deus, eu tenho aprendido em Deus, que as coisas de Deus, para você jovem aqui, mais novo, as coisas de Deus são leves, são boas, são agradáveis. Eu sempre ensinei os meus filhos a obedecer a Deus, num entendimento, numa perspectiva de que os mandamentos do Senhor são leves, são bons, são agradáveis. Você não obedece a Deus com um senso de obrigação, com um senso de escravidão. É logicamente que quando você está em Cristo, você se torna escravo de Cristo. Não tem como você agradar a Cristo vivendo para si mesmo. Porque uma vez que você vem para o Evangelho, você não é mais seu, você não pertence mais a si mesmo. Você pertence a Cristo. Por isso que Jesus disse que não é possível você agradar a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e às riquezas. Ou você vai pertencer a um Senhor ou a outro. Então, a nossa vida em Cristo é uma vida de leveza. Porque os mandamentos do Senhor são leves, não são penosos, diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 5. E os mandamentos de Deus, ou seja, as ordenanças de Deus não são pesadas, não são penosas. Toda vez que a gente observa uma pessoa cristã, ela com dificuldade para obedecer, é porque ela está sendo movida pelas obras da carne. Toda vez que a gente orienta uma pessoa, a gente ensina, instrui,
ou até corrige uma pessoa e ela reage, é porque tem muita carne, tem muita carne. Porque os mandamentos de Deus não são penosos. A Bíblia que fala que os mandamentos de Deus são leves, são bons, são agradáveis. O salmista diz lá no Salmo 119, como eu amo a sua palavra, como eu amo a sua lei, elas são meu refrigério, a sua lei me traz vida, a sua lei são o meu prazer, a lei do Senhor é o meu prazer. Os meus filhos, o meu filho Caleb, a minha filha Isabela, eles passaram a me obedecer com prazer, me obedecem com prazer. É lógico que não foi de um dia para o outro, mas eles foram aprendendo, conhecendo o meu coração, eles foram descobrindo, eu conheço o coração do meu pai, eu sei o coração, a intenção do coração dele. E mesmo quando eu errei com eles, eles me entenderam e me perdoaram, porque eles sabem e conhecem o coração do Pai. Assim também é Deus. Deus quer que você tenha uma revelação profunda de quem Ele é. Você precisa crescer no seu entendimento de filho, de filiação, saber quem Deus te chamou para ser nele, para que você possa receber essa vida de frutificação que é sem esforço, Porque obedecer a Deus se torna algo leve, algo prazeroso. Viver no Espírito é nascer de novo. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo, como o Júnior falou algumas semanas atrás. Efésios, eu guardei e escrevi essa frase que você falou aquele dia. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, terminou os textos, não tem mais texto hoje não, mas pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, ou seja, o fruto da luz. Não são os frutos, é o fruto da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade. E eu queria terminar esse momento de reflexão com todos vocês, declarando algo para vocês aqui hoje. Se você puder ficar de pé comigo, abra sua Bíblia comigo. Lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Eu queria terminar com as palavras de Cristo, com as palavras do Senhor Jesus. João capítulo 15, abra sua Bíblia. No versículo 5 ao versículo 8. Eu quero declarar algo para a tua vida hoje. Dizer algo para todos vocês. Jesus conquistou e decretou a nossa liberdade, conforme Gálatas capítulo 5. Jesus conquistou e decretou a nossa liberdade. A nossa liberdade, irmãos, não foi conquistada por qualquer preço, não. A nossa liberdade custou um alto preço. Escute-me, amigos. Salvação, ela é gratuita. Salvação é de graça. A salvação não lhe custa nada, porque já foi pago o preço pela sua salvação. Uma pessoa pagou um alto preço, o preço da sua própria vida, o preço de sangue, o preço de derramar a sua própria vida na cruz do Calvário. Não se iluda, queridos irmãos, não se enganem. A Bíblia diz que Cristo deu a sua própria vida, Ele entregou a sua própria vida, se fez pecado no meu e no seu lugar. Cristo, Ele absorveu, Cristo recebeu o pecado da raça humana, os pecados do mundo inteiro, incluindo a nossa condição de pecador. Porque a Bíblia diz que Cristo se fez pecado. Ele não somente, amados, recebeu os nossos pecados, Cristo se fez pecado no meu e no seu lugar. Agora, para quê? Cristo se fez pecador, Ele recebeu a nossa vida naquela cruz, para que hoje você receba gratuitamente a vida dEle, para que você receba hoje a natureza dEle, para que haja uma transferência, uma transação, porque a Bíblia diz que Cristo comprou a nossa liberdade. Como que Ele comprou? Pelo seu sangue. Todas as nações da terra que foram conquistadas, que foram descobertas, custou um alto preço. Pessoas perderam a vida. Para conquistar aqui a América, para conquistar o Brasil, vidas foram ceifadas. Houve guerra, houve conquista, houve uma batalha. Pessoas deram a vida delas para conquistar um terreno, uma propriedade,
uma pátria, um país. Cristo, Ele veio para conquistar a mim e a você. E Ele pagou o preço da redenção, Ele pagou o preço do resgate, dando a sua vida através do seu sangue, para comprar homens e mulheres, para trazê-los de volta para o reino da vida e do amor. A sua liberdade já foi decretada por Cristo. Agora, precisamos aprender a manter essa liberdade. Você precisa aprender a manter essa liberdade. Como? Através da sua vida conectada na fonte, que é Cristo. Você intencionalmente indo para essas águas profundas e deixar que, sem esforço, os frutos de Deus começam a aparecer na sua vida. Jesus em João capítulo 15, no versículo 5 para frente, Ele fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Você pode acompanhar comigo a partir do versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Uau! E aqui, gente, está uma declaração de Jesus para nos fazer entender que nada do que você tentar produzir vai dar certo. Vai ser em vão. Toda tentativa nossa humana de tentar fazer as coisas acontecerem, no final da vida vai ser correr atrás do vento. Salomão, ele entendeu isso. Ele viveu na terra como o homem mais rico debaixo de Cristo. Porque o homem mais rico que viveu aqui foi Jesus. Nele, Cristo se fez pobre. Ele não era pobre, ele se fez pobre. Cristo é a própria riqueza. A riqueza, Ele, nele, sendo rico, se fez pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos também. Ricos em espiritualidade, ricos em generosidade, ricos em abundância de vida, porque quem crê em mim, esse vai ter vida abundante. Vida abundante. Então, hoje, eu queria convidar você, hoje, a permitir que essa liberdade que foi gerada para você em Cristo, você pudesse manter ela na sua vida. E não permitir que as obras da carne te controlem, mas que o fruto do Espírito Santo venha guiar você. E o caminho para essa frutificação é aqui, ó, João capítulo 15. Quem não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aí vem aqui uma dica de Jesus: se permanecer em mim. Você pode falar comigo isso? Se. Diga para o seu irmão assim: se você permanecer em Jesus, e as palavras de Jesus permanecer em você, diga para ele assim: você vai pedir qualquer coisa, e vai ser feito por Jesus. A promessa é: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. A maior manifestação de quem nós somos é através do fruto. O fruto revela quem nós somos. E o fruto não se conhece de um dia para o outro. Frutos, eles aparecem com o tempo. E eles precisam ser experimentados. E a pergunta que eu faço para ti hoje é: que tipo de fruto você tem gerado para as pessoas? Que tipo de fruto as pessoas têm comido da sua vida? A gente ouviu uma declaração poderosa no Life Group semana retrasada, de uma irmã que falou assim: o fruto que Deus quer gerar em você não é para você, é para os outros. Porque uma árvore nunca produz fruto para si. Os frutos de uma árvore é para os outros. Deus quer que a sua vida seja uma vida de frutificação. Deus chamou você para produzir frutos, porque se você não produzir fruto, você não vai servir para nada. No final vai ser cortado e lançado fora. Deus chama a mim e a você a produzir frutos, não obras, não são obras, a produzir frutos. Obras é fruto do que você faz, conforme Gálatas capítulo 5, é o que você faz. Fruto é resultado do que Cristo faz em você e através de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Levante as suas mãos para o alto
E vamos falar com o Pai nesta hora, para que Ele possa gerar no nosso coração essa convicção. Eu quero, Pai, eu quero dar frutos. Eu quero repensar, eu quero reconsiderar hoje o tipo de manifestação que eu tenho dado para as pessoas. Que tipo de fruto ou que tipo de obras eu tenho gerado para as pessoas. Eu quero ser uma pessoa que gere frutos que glorifiquem o nome do Senhor na minha vida e na vida dele. Que a minha vida venha gerar frutos e frutos em abundância. Enquanto o nosso querido vai estar ministrando diante do Senhor, eu queria que você pudesse refletir nessa ministração, nessa palavra. Faça uma profunda reflexão agora e pergunte a si mesmo, quais são os frutos que eu tenho produzido? Que tipo de fruto você tem produzido, querido, querida? Quais os frutos têm se manifestado na sua vida? Amargura, ressentimento, ódio, pecados, descontrole, iras, língua descontrolada, língua difamatória. O que tem gerado quais são os frutos que tem manifestado na sua vida? Imoralidade, desejos descontrolados pela feitiçaria, pela idolatria, desejos compulsivos. Todo desejo compulsivo é fruto de uma vida baseado em idolatria. O que você tem idolatrado? A tela de uma televisão? A tela da internet? O que tem te controlado? Aquilo que você gasta mais tempo é aquilo que te controla. Por isso que a raiz de um sentimento ou de um comportamento compulsivo, a raiz dele é a idolatria. Em que você está preso? Que tipo de idolatria? Pornografia? Você está preso na tela, nos comportamentos, nos vícios, nos comportamentos que te controlam, que fazem você um escravo, porque a Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. E Deus não quer que você viva uma vida controlada pelo pecado, porque se estamos em Cristo, nova criatura somos. Quem está em Cristo é guiado pelo Espírito e não pela carne. Eu queria encorajar vocês hoje a repensar sobre o tipo de vida que você tem manifestado. Considere isso hoje e peça a Deus para te levar a um arrependimento profundo, para que você possa então caminhar numa vida que glorifique a Deus. Sinto fluir teu rio de vida. Fale com Deus nessa hora, converse com o Senhor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Declara essa verdade. Vou mergulhar no teu rio. Essa é uma oração, Vou é uma oração que você mergulhar pode fazer no para teu Deus. rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida. Expresse para o Senhor
Fale para ele isso, declare a ele essa verdade.